qual é o valor do capital social necessário para abrir uma empresa? Tem um valor mínimo de abertura, né? Tem um valor mínimo de capital social obrigatório? Qual valor escolher? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muito prazer, sou o contador Leonardo Hoffman, você está no canal da iContabiliza, sua contabilidade digital completa, ágil e de qualidade. Precisando dos nossos serviços, os contatos estão na descrição do vídeo. Tá? Mas vamos lá. No vídeo anterior eu expliquei o que é o capital social, né, e para o que o capital serve. Se você não assistiu esse vídeo e não sabe sobre isso, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui, então, vamos discutir qual é o valor do capital social necessário ali para a empresa, principalmente na abertura da empresa, né? Qual é o valor do capital social ideal, tá? O capital social, o valor do capital social necessário, ele é o valor suficiente para que a empresa, ela, no momento ali do início das atividades, ou em momentos até de expansão, que pode sim aumentar esse capital posteriormente, tá? Mas geralmente no momento da abertura que existe essa dúvida, qual é o valor do capital social. Então o capital social, o valor dele vai ser o valor necessário para que a empresa ela faça as instalações, faça os investimentos, compre as máquinas, os equipamentos, pague as despesas necessárias ali na abertura da empresa, né, na instalação da operação ali da empresa, e o capital de giro necessário para a empresa operar suas atividades até que ela, com o giro próprio da empresa, consiga sustentar os seus gastos, né, as suas despesas ali da própria empresa. Ok? Então, esse é o valor mínimo, vamos colocar assim, o valor mínimo necessário. Se quiser colocar um valor maior para ter uma reserva financeira, né, ficar tranquilo aí no capital de giro, tranquilo. Tá? Dependendo do tipo de negócio, quanto maior for o negócio que você está abrindo, né, o gasto, o investimento necessário de capital social, mais importante fica você ter um orçamento projetado, né, ter um plano de negócio com um orçamento financeiro, um orçamento projetado, para ter uma ideia mais precisa de quanto a empresa vai começar com o próprio negócio, suprir o caixa, chegar num ponto de equilíbrio aí da empresa, onde as receitas e as despesas, no mínimo, estão zeradas ali, já consiga pagar. Tá? Porque enquanto não chegar a isso, enquanto tiver mais despesa que receita, no início da operação pode ser comum, é normal, pode acontecer isso, você precisa ter esse dinheiro, esse capital de giro, e isso pode estar computado no capital social no momento da abertura. Tá? Então, isso é o valor ideal que a empresa aporte quando está fazendo a abertura da empresa. Porém, existem algumas situações, por exemplo, empresas uma SA de banco, né, de crédito, seguradoras. Existem algumas situações, tá? São poucas as situações que são reguladas por algum órgão regulador que exige um capital mínimo na abertura da empresa. Tá? A grande maioria das atividades, não. Se a gente está falando de um profissional liberal, um comércio, tá? Uma empresa de serviço, limitada, empresário individual, unipessoal, né? Uma sociedade empresária unipessoal, até a SA, Sociedade Anônima, de capital fechado, que não é regular, não tem regulamentação por algum órgão regulador do governo, não exige um capital mínimo, tá bom? Você que vai definir qual o capital. Tem vários. É até comum abrir, por exemplo, um empresário individual ou uma empresa limitada, um capital de R$1.000, que é o suficiente ali só para fazer o pagamento das despesas ali da abertura, sobra um caixa, porque é um profissional liberal, vai começar a prestar serviço, está em home office, está em casa, ou trabalha em um ambiente do próprio de um médico, por exemplo, trabalha no próprio hospital, não tem um gasto com esse investimento, então capital pequeno já serve. Ao contrário, uma empresa, um comércio de porta aberta, com estoque
né, precisando de máquinas, equipamentos e tal, vai precisar de um capital maior. E uma indústria com máquinas e equipamentos, né, para produção, vai precisar de um capital maior ainda. Então, cada empresa vai definir aí o capital que precisa, conforme eu expliquei, o que é o capital ideal. Mas, não, em geral, não tem um mínimo, tá? Exceto essas questões de algumas atividades regulamentadas que vão exigir esse capital mínimo. Outra situação que pode também ter um impacto no capital social, na definição de qual é o valor para colocar, é que, se a sua empresa for participar de licitações, tá? Principalmente licitações com órgãos públicos, em licitações é comum pedir, ter lá como regra que a empresa tenha um capital mínimo de tanto, ou X vezes o contrato, tá? Além de ter indicadores de desempenho e de liquidez também positivos, pedem também a questão, não são todos que pedem isso, mas alguns pedem uma quantidade X de patrimônio líquido. E aí o patrimônio líquido principal, principalmente no início da empresa, quando você abre, o patrimônio líquido é o capital social. Tá? Então tem, às vezes, essa exigência, pode ter essa exigência. Mas se você não for participar de licitação, e principalmente de licitação com órgão público, não está vinculado a alguma atividade regulamentada pelo governo, como órgão regulador, como Banco Central, SUSEP, tá? O capital mínimo hoje não existe uma obrigatoriedade do capital mínimo, tá bom? Existia quando tinha, se você fosse abrir uma EIRELI, mas hoje o EIRELI nem está disponível para abertura mais, então não tem isso. Um outro ponto que é importante citar aqui em relação ao capital social é que eu já vi acontecer, já tem um tempo que não acontece isso, mas eu já vi acontecer aqui, caso real, em Minas Gerais, a Receita Estadual, quando foi, a gente estava abrindo, era uma mineradora, na época era uma mineradora, e o capital social, a Receita Estadual, ela entendeu o capital social insuficiente para o tipo de atividade que estava se propondo. Então teve esse questionamento da Receita Estadual na época, muito embora não tinha a lei objetiva falando que o capital não poderia ser aquele, era uma mineradora, mas era uma operação iniciando, né? Então, posteriormente, haveria aí talvez o aumento de capital, mas houve esse questionamento, tá? Então, mas isso é raro, eu só vi isso acontecer uma vez, Tá, mas fora isso, em geral, o capital social está de livre definição da própria empresa. Tá? E o ideal é isso, é o que a empresa vai precisar para fazer os investimentos iniciais para abrir a empresa, para colocar ela em operação e para segurar aí financeiramente essa empresa com capital de giro até ela própria ultrapassar ali, chegar no ponto de equilíbrio financeiro ou ultrapassar o ponto de equilíbrio, né, que é o momento onde as receitas dela pagam todas as despesas e no mínimo zero ou tem um sobra de caixa. Né? Começando a passar esse volume, ela própria já consegue sustentar. Então, isso pode estar contido ali no capital de giro no início também da abertura da empresa. Tá ok? Então, esse é o assunto do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode postar sua dúvida aqui nos comentários do vídeo, precisando dos nossos serviços. Estamos à disposição, os contatos estão na descrição. Compartilhe esse vídeo, né? Não seja egoísta, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai fazer sentido. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!